Esta é a primeira de 4 palestras sucessivas sobre o tema Os inimigos que enfrentamos. Eu confio que todos nós que estamos comprometidos com Jesus aqui esta noite, realmente percebemos que enfrentamos inimigos, porque é uma situação muito perigosa ter inimigos poderosos e ativos trabalhando contra você, e nem mesmo estar ciente de que você tem esses inimigos. Os inimigos que enfrentamos não são pessoas de carne e osso, mas são seres espirituais invisíveis. O tema que vamos tratar nesta palestra diz: respeito às coisas que não são discernidas pelos sentidos humanos. A Bíblia fala de coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiram ao coração do homem, coisas que são invisíveis e espirituais. As coisas sobre as quais vamos falar só podem ser compreendidas através das Escrituras. Não há outra fonte de informação confiável. Muitas pessoas imaginam, eu acho, que as coisas que vemos, tocamos, ouvimos e saboreamos são as coisas verdadeiramente reais. Na verdade, ao longo dos tempos, os filósofos chegaram à conclusão de eles são temporários, são impermanentes e muitas vezes são enganosos. Você não pode confiar em seus sentidos. É incrível quantos filósofos diferentes ao longo dos tempos chegaram a essa conclusão. A Bíblia diz o mesmo. Paulo diz que as coisas que são vistas são temporárias. As coisas que não se veem são eternas. Em outras palavras, as coisas do mundo dos sentidos são apenas temporárias. Elas são apenas parcialmente reais, elas não se sustentam. Mas as coisas do mundo espiritual que não podemos ver, que não podemos perceber com nossos sentidos, são as coisas verdadeiramente reais, são as coisas que perduram. Então, quando chegamos a um tema como esse, temos que começar fazendo um ajuste mental e dizer a nós mesmos: não vou me limitar às coisas que posso ver, tocar, ouvir e saborear, mas vou abrir meu coração e minha mente para a revelação que me é dada nas Escrituras, através do Espírito Santo, para coisas que são de um mundo diferente. Paulo orou pelos cristãos de Éfeso para que Deus lhes desse um espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. E eu oro para que por nós aqui, que Deus nos conceda, ao abrirmos nossos corações à sua palavra, um espírito de sabedoria e revelação. Porque estamos lidando com coisas que só podem ser conhecidas por revelação. O que vamos lidar, em essência, são 2 reinos opostos, que estão em guerra um com o outro, mas não são reinos naturais, como Grã-Bretanha e Suécia ou outras nações, mas são reinos espirituais invisíveis. Um é o reino de Deus e o outro é o reino de Satanás. Eu gostaria de começar lendo em Mateus capítulo 12, apenas 2 versículos 26 e 28. Jesus havia sido acusado pelos fariseus de que ele era capaz de expulsar demônios porque ele estava em aliança com o príncipe dos demônios, que é chamado Beelzebu. E ele apontou para eles que era uma explicação muito ilógica e não poderia ser verdade. Ao apontar isso para eles, ele disse essas 2 coisas. Em primeiro lugar, no versículo 26, se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então seu reino permanecerá? Então Satanás tem um reino como o próprio Jesus indicou. Muitos cristãos, eu acho, acham difícil entender isso. Mas aqui está claramente afirmado. E então, 2 versículos adiante, Jesus diz:
Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus chegou sobre vocês. Existe o outro reino, o reino de Deus. Aqui estão dois reinos espirituais invisíveis, o reino de Deus e o reino de Satanás. E Jesus aponta que há um aspecto particular de seu ministério que traz os dois reinos à tona, e que é a expulsão de demônios por seu poder e autoridade. Os demônios, seres espirituais invisíveis, representam o reino de Satanás. Jesus e então aqueles que são seus servos e seguem seu ministério representam o reino de Deus. E na expulsão de demônios, o confronto visível do reino de Deus e o reino de Satanás é trazido à tona. Também o fato de que Jesus e seus servos podem expulsar os demônios de Satanás é uma evidência convincente de que o reino de Deus é mais poderoso que o reino de Satanás. Pessoalmente, acredito que é por isso que Satanás particularmente não gosta e se opõe ao ministério de libertação, porque traz à tona coisas que ele prefere manter em segredo e também demonstra que o reino de Jesus é mais poderoso que o seu. Agora eu quero falar nesta palestra sobre a natureza e a estrutura do reino de Satanás. E vamos voltar para Efésios capítulo 6 e o versículo 12, que é, eu acho, o versículo principal que traz isso à tona. E novamente quero lembrá-los de que agora estamos falando de coisas que vocês não podem perceber com os seus sentidos. Vou ler na nova King James, que é como o antigo King James, mas um pouco modernizado. Efésios 6,12: Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A palavra lugares está entre aspas, é colocado pelos tradutores. Eu acho que é melhor dizer nos lugares celestiais. Alguém comentou uma vez que a maioria da igreja pontuou esse versículo errado. A maioria, como eles leem, é assim: pois não lutamos, ponto final. Mas não é isso que está dizendo. Eu quero dar a você a versão Prince deste verso em particular. Eu estudei grego desde os 10 anos de idade e eu estou qualificado para ensiná-lo em nível universitário. Não digo isso para me gabar, mas pelo menos me dá o direito de dar minha opinião. Não quero dizer que estou certo, mas tenho o direito de dar minha opinião. Gosto de começar pegando uma frase da Bíblia Viva que diz: nossa luta não é contra pessoas com corpos. Eu acho isso muito vívido. É extremamente importante entender que estamos lidando com pessoas. Até entendemos que somos realmente como um boxeador com os olhos vendados. Estamos lidando com pessoas, mas são pessoas sem corpos, seres espirituais. Agora vamos continuar. Para o nosso combate, mais uma vez eu gostaria de salientar que este é um conflito muito intenso. Penso em todas as formas de conflito interpessoal, a luta livre é a mais intensa. É uma pessoa totalmente colocada contra outra pessoa. Não é por acaso que Paulo usa essa frase para a nossa guerra contra o reino de Satanás. É uma guerra total. Nossa luta não é contra pessoas com corpos. Agora, aqui vem a versão Prince, mas contra os governos com várias áreas e ordens descendentes de autoridade, contra os dominadores do mundo desta escuridão presente, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que quero mostrar a você é que o reino de Satanás não é uma confusão. É um reino altamente organizado pelo qual ele não recebe nenhum crédito. Porque ele foi, creio eu, e tratarei disso em alguns momentos, um dos principais anjos encarregados de uma grande parte dos anjos.
E como tal, ele tinha um sistema organizacional divinamente dado. E quando ele se rebelou contra Deus e liderou seus anjos em rebelião, ele simplesmente levou o sistema com ele, mas o voltou contra Deus. Portanto, não imagine que Satanás não tem um reino altamente organizado, pelo qual, como eu disse, ele não recebe crédito. O crédito vai para Deus, mas vamos levar em conta o fato de que ele não é um simplório. Ele é um ser muito astuto, poderoso e maligno. Passamos agora brevemente à versão revisada. A versão amplificada que lhes dei. Contra as regências. Digo regências porque a palavra grega é abstrata. Não são governos, embora a maioria das traduções modernas digam isso, é regências. É um certo nível de autoridade espiritual no reino de Satanás, que é o nível de regências. E sob esses governantes estão os subgovernantes com várias áreas de autoridade. E sob eles estão subgovernantes com áreas menores de autoridade. Assim, um governo tem uma grande área de autoridade. Sob ele estão os governantes menores, cada um dos quais tem uma pequena parte disso. Abaixo deles estão os governos menores que têm áreas menores de autoridade. Tudo bem, essa é a primeira foto, e daqui a pouco, voltando ao Antigo Testamento, darei alguns exemplos bem claros de como funciona. Então diz, contra os dominadores do mundo desta escuridão presente. Eu deliberadamente escolhi usar a palavra dominar, porque é uma palavra satânica. Deus nunca domina. Onde você encontra a dominação, em algum lugar por trás dela está Satanás. E a ambição, desejo e estratégia de Satanás é chegar ao lugar onde ele domina este mundo inteiro. Mas ele vai dominá-lo com um sistema de escuridão. Veja, o reino de Deus é um reino de luz. O reino de Satanás é um reino de trevas. Aqueles que estão no reino de Deus sabem a quem estão servindo e veem muito claro o que estão fazendo. Aqueles que estão no reino de Satanás, a maioria deles nem sabem a quem estão servindo, nem sabem o que realmente estão fazendo. E então a terceira frase é: contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Exércitos inteiros de seres espirituais perversos, poderosos e rebeldes. Em um reino que é chamado de celestial. Tem sido uma espécie de tradição aceita na igreja que Satanás está no inferno. A maioria das pessoas pensam assim. Meu comentário sobre isso seria bom se fosse verdade, mas não é. E não há nenhuma garantia nas Escrituras para assumir isso. Agora vamos voltar a isso em apenas alguns momentos, mas vamos considerar brevemente como esse reino satânico surgiu. Quero abrir o capítulo 14 de Isaías e ler alguns versículos ali. Esses versos tratam de um ser chamado Lúcifer. A palavra Lúcifer, de raiz latina, significa aquele que traz luz, um ser brilhante. O hebraico é Elei Tachahá, que é a estrela da manhã. De qualquer forma, qual seja a forma ou o nome que você use, significa uma pessoa muito brilhante e gloriosa. Agora a palavra arche, novamente, de uma raiz grega, não se preocupe com tudo isso, significa governar. Assim, um arcanjo é um anjo governante, um anjo que governa os outros. A mesma palavra ocorre em arcebispo. Um arcebispo é um bispo que governa outros bispos. E aqui temos, creio eu, uma foto de um dos principais arcanjos das hostes celestiais de Deus. Seu nome era Lúcifer, e ele foi chamado assim porque ele era tão glorioso e tão bonito. Mas ele cometeu um erro triste. Ele se rebelou contra seu Criador.
e procurou se igualar a Deus. Muito interessante, temos uma comparação entre Lúcifer por um lado e Jesus por outro. Lúcifer era um ser criado não igual a Deus. Ele buscou a igualdade com Deus e caiu. A respeito de Jesus, diz em Filipenses capítulo 2, ele não pensou que a igualdade com Deus fosse algo a que se agarrar. Ele o tinha por direito divino, mas ele se humilhou e Deus o exaltou. Agora vamos olhar para esta pequena imagem aqui, começando no versículo 12. Como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da alva, estrela da manhã, como você é derrubado no chão, você que enfraqueceu as nações, agora temos a motivação da rebelião de Lúcifer. E nos versículos seguintes temos a frase, eu vou 5 vezes. É a vontade da criatura contra a vontade de Deus. A palavra chamada é rebelião. Pois você disse em seu coração, lembre-se de que Deus sabe o que dissemos em nossos corações. Você disse em seu coração que subirei ao céu, estou subindo. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Eu subirei, você percebe, a coisa toda está subindo. Acima das alturas, nas nuvens, eu serei como o Altíssimo. O Altíssimo é Deus Todo-Poderoso, e a palavra significa também serei igual a Deus. Assim, a ambição de Satanás era elevar-se a uma posição de igualdade com Deus. Ele estava motivado porque era tão sábio e tão bonito e tão glorioso que disse a si mesmo, eu poderia ser como Deus. Minha opinião pessoal, e esta é apenas uma opinião, é que ele motivou os anjos que estavam sob sua responsabilidade a se juntarem a ele na rebelião. Eu apenas imagino isso. Se você pode imaginar esse tipo de coisa acontecendo no céu, tudo isso começou no céu. Acredite ou não, mas começou. Posso imaginá-lo indo até os anjos que estão sob seu comando e dizendo, agora você realmente tem talento, você é extraordinariamente talentoso. Deus realmente não aprecia tudo o que você tem. Mas se eu tivesse no comando, veja, eu lhe daria a posição que você realmente merece. E aparentemente, novamente, isso não é necessariamente uma questão de inferência, eliminou a lealdade de 1/3 dos anjos a Deus e os atraiu com ele em sua rebelião e em sua queda. E assim Deus diz, você será lançado para os lados da cova. Vejamos também o que é dito em Ezequiel capítulo 28, onde obtemos outra imagem desse mesmo ser notável. Ezequiel capítulo 28 tem 2 seções. Cada um deles é uma lamentação ou um pronunciamento de aflição. A primeira é sobre o príncipe de Tiro, a segunda é sobre o rei de Tiro. Agora, se você estudar o capítulo em detalhes, o que não temos tempo de fazer, você descobrirá que o príncipe de Tiro era um ser humano. Afirma-se muito clara que era um homem, embora afirmasse ser Deus. Por outro lado, é muito óbvio, ao lermos a descrição do rei de Tiro, que ele não era um ser humano. E temos aqui um pequeno quadro interessante de como o reino de Satanás opera. Temos o governante humano, o príncipe de Tiro, mas atrás dele, no reino invisível, temos o governante satânico, o rei de Tiro. E em certo sentido, o governante humano não é muito mais do que uma marionete, que se move conforme as cordas do reino invisível ditam seus movimentos. Quando você começa a ver essas verdades, história e política assumem um significado muito importante. Eu acho que muitos dos chamados grandes homens da história eram simplesmente fantoches satânicos que foram movidos por cordas invisíveis do reino de Satanás para fazer as coisas que eles fizeram. De qualquer forma, vejamos um pouco do que
a palavra de Deus diz sobre este segundo ser, começando em Ezequiel 28, versículo 12. Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa foi a sua cobertura: o sárdio, o topázio, o diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, turquesa, esmeralda, ouro. Um ser resplandecente, totalmente glorioso. A obra de seus tamborins e flautas foi preparada para você no dia em que foi criado, também um mestre de música. Há muitos professores da Bíblia que acreditam que Satanás, digamos Lúcifer, ainda não havia mudado seu nome na época. Lúcifer foi responsável por orquestrar a adoração no céu. Acho importante saber que Satanás, como é hoje, sabe muito sobre música e usa a música como um de seus meios para cativar as pessoas. Continuo no versículo 14, você era o querubim ungido que cobre. Que cobre o quê? O trono de Deus. Veja, a Escritura deixa bem claro que há um querubim e há querubins com suas asas estendidas, cobrem o próprio trono de Deus. Que posição de glória, de honra! Você estava no Monte Santo de Deus. Você andou de um lado para o outro no meio das pedras de fogo. Este não é um ser humano, você pode ver isso. Você foi perfeito em seus caminhos desde um dia em que foi criado. Deus o lembra, você foi criado. Você não é Deus, você é um ser criado. Você foi perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade foi encontrada em você. Prefiro usar a palavra rebelião. Até que você se tornou um rebelde. E então lemos no versículo 16. Pela abundância do seu comércio. Agora, a mesma palavra no livro de Provérbios é usada para um contador de histórias. É usado para um comerciante porque um comerciante vai e vem, apresentando suas mercadorias e vendendo-as, mas é usado por um portador de contos porque um portador de contos vai e volta contando histórias. Agora é por isso que meu pensamento é que Satanás andou por aí dizendo a seus anjos: bem, vejam, se eu tivesse essa posição, vocês seriam muito apreciados. Eu te promoveria, você teria a autoridade que realmente merece. Então essa é apenas a minha opinião, mas digamos, pela abundância de suas manipulações, seus esquemas, suas conspirações, você se encheu de violência interior e pecou. Por isso eu te lancei como uma coisa profana do monte de Deus, e eu te destruí, ó querubim protetor do meio das pedras de fogo. Observe-o, portanto. O que então indica o julgamento de Deus sobre a rebelião? E então temos a verdadeira motivação de Satanás ou Lúcifer. Vamos chamá-lo de Lúcifer até que ele se torne Satanás. Versículo 17. Seu coração se elevou por causa de sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor. Qual foi a motivação inicial de Satanás? Qual foi o primeiro pecado? Orgulho, isso mesmo. Precisamos lembrar disso sempre. O primeiro pecado no universo ocorreu no céu, não na terra. Não era embriaguez, não era adultério, nem era mentira. Era orgulho. E acredite, ainda é de longe o mais mortal e perigoso de todos os pecados. E muitos fiéis que não cometem adultério ou ficam bêbados são facilmente atraídos pelo orgulho e nem percebem o quão perigoso é. Agora eu quero lidar com uma questão que surge na mente de muitas pessoas. Eles dizem: bem, se Satanás foi expulso do céu, como pode ser que ele ainda esteja em lugares celestiais? A resposta é muito simples. Há mais de um céu. Os celestiais são plurais. No primeiro versículo da Bíblia, o céu é apresentado no plural. No primeiro, Deus criou os céus, plural. A terra, singular. E se você traçar tudo através da Bíblia, o céu é apresentado como plural. Veremos apenas duas escrituras.
Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, Paulo está falando sobre pessoas que tiveram experiências notáveis no reino sobrenatural. E ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus sabe. Tal pessoa foi arrebatada ao terceiro céu. Agora, antes de me tornar um pregador, eu era um lógico. Alguém uma vez me ouviu dizer que eu era um mago, mas não é bem assim. E a lógica ainda ficou comigo e minha mente lógica me diz: se há um terceiro céu, tem que haver um primeiro e um segundo. Você não pode ter o terceiro do nada sem os dois primeiros. Então, se há um terceiro céu, como Paulo indica, há pelo menos 3 céus. O céu é plural. Uma outra escritura só para confirmar isso, em Efésios capítulo 4, versículo 9 e 10, falando sobre o que aconteceu entre a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição e ascensão. Diz: agora que ele ascendeu, o que significa que ele também desceu primeiro às partes mais baixas da terra, e isso está falando de Jesus. Aquele que desceu é aquele que subiu muito acima de todos os céus para encher todas as coisas. Você percebe a frase todos os céus? Novamente, não é correto usar a palavra tudo menos que 3 de qualquer coisa. Esse é o mínimo. Anos atrás, quando eu era diretor de uma faculdade de formação de professores africanos no Quênia, um de meus alunos veio até mim e disse: todos os meus pais vieram me ver. Então eu disse: eu entendo o que você quis dizer, mas você não pode dizer isso porque em inglês você não pode usar todos. Se houver apenas 2, tem que ser pelo menos 3. E assim, quando Paulo diz Jesus subiu muito acima de todos os céus, novamente o mínimo que se qualifica é 3. Pessoalmente, eu acho que é o total. Essa é a minha opinião pessoal. Você ouve as pessoas dizerem às vezes, não com tanta frequência hoje em dia, que eu estava no 7º céu. Eu sugeria que você provavelmente poderia não usar isso. Eu entendo que a frase vem do Alcorão, o livro islâmico, e eu não acho que haja qualquer autoridade bíblica para mais de 3 céus. E então, se você está se sentindo muito feliz, não há problema em dizer: eu estava na nuvem 9. Porque a Bíblia indica que há muitas nuvens. Agora vou te dar uma opinião. Isso é simplesmente algo que me parece provável. Você não precisa acreditar. Você pode ir para o céu sem concordar comigo. Eu creio que o terceiro céu, no qual este homem Paulo sabia que foi arrebatado, é o céu da presença de Deus, a habitação de Deus. E ali, diz ele, ouviu palavras indizíveis, as próprias palavras do próprio Deus. Agora estou inclinado a acreditar que o primeiro céu é o céu visível que vemos. E então o segundo deve estar entre o primeiro e o terceiro, em algum lugar entre nosso planeta e o céu da morada de Deus. Existe outro céu. Esta é novamente a minha opinião. Acho que há muitas coisas na Bíblia que confirmam isso e em nossa experiência. Portanto, entre nós e Deus, há um reino satânico. Acho que isso tem muito a ver com coisas que acontecem em nossas vidas. Tenho certeza que você já ouviu a frase orando. Orando através de quê? Eu usei quando busquei ao Senhor pela primeira vez. Como uma pessoa que o não conheceu, tentei orar por 1 hora e não consegui pronunciar uma palavra. Eu estava orando seriamente e então, de alguma forma, eu rompi. Eu acredito, olhando para trás, eu quebrei as forças satânicas que estavam se opondo a mim, entrando em contato pessoal direto com Jesus. Esse foi o ponto de virada em toda a minha vida. Então, não riam dos pentecostais dos velhos tempos que falam sobre orar completamente.
Alguns dos seus métodos podem ser um pouco mais convencionais, mas a verdade está aí. Isso faz parte da nossa guerra espiritual. Darei alguns exemplos em apenas alguns minutos. Mas acho que se você começar a perceber que existe um reino oposto entre você e Deus, isso fará muito mais sentido em sua experiência espiritual. Ele lhe ensinará lições de oração. Quero voltar agora para o livro de Daniel, que contém muitas informações úteis nessas áreas. Eu quero pegar um incidente na vida de Daniel que acredito ilustra os princípios que estou tentando trazer à tona. O capítulo que quero ver é o capítulo 10. E se você estiver realmente interessado, em seu próprio tempo você precisa estudar este capítulo cuidadosamente, mas para economizar tempo não vou ler o capítulo inteiro. Eu só vou te dar um breve histórico. Em certo ponto, quando Daniel era um crente muito maduro, ele se entregou ao jejum de 21 dias, 3 semanas, com o que se tornou chamado de jejum de Daniel. E ele não se abstinha de todas as formas de comida, mas comia apenas alimentos básicos muito simples e não tomava vinho, nem bebidas extravagantes. Como diz na Bíblia Viva, claro que não há sobremesas. Ele estava buscando seriamente a Deus para uma compreensão do futuro destino de seu povo, o povo judeu. E por 3 semanas ele orou e nada aconteceu. Veja esta ilustração do que eu estou falando. E então um ser celestial maravilhoso, poderoso, veio com a resposta à sua oração. Tão poderosa era a presença desse ser que as outras pessoas com Daniel simplesmente fugiram aterrorizadas, e Daniel foi deixado absolutamente desprovido de força física. Exatamente como João mais tarde, quando viu Jesus depois da ressurreição e ascensão e caiu aos seus pés como um morto. Mas este anjo veio com a resposta à oração de Daniel. Ele havia sido enviado por Deus. O ponto que quero enfatizar é: no primeiro dia em que Daniel começou a orar, o anjo foi enviado. Mas ele não chegou até 3 semanas depois, porque no caminho do trono de Deus, para a presença de Daniel na terra, ele encontrou oposição satânica. A oposição que ele encontrou não era de seres humanos. Nenhum ser humano pode resistir a um anjo assim. Não estava na terra, não estava no céu de Deus, mas estava em alguma área entre o céu de Deus e a terra. E eu creio a área do reino de Satanás. Em outras palavras, o anjo teve que romper o reino de Satanás para chegar com a mensagem que Deus o havia enviado. E é isso que ele diz. E ele vai falar sobre certos seres, um chamado príncipe da Pérsia, outros chamados reis da Pérsia, e mais tarde o príncipe da Grécia. E ao olhar para este, você verá que nenhum deles era um ser humano. São todos seres angélicos, anjos satânicos, que fizeram o possível para se opor à vinda do anjo a Daniel. Deixe-me apontar algo que eu acho emocionante. A oração de Daniel colocou todo o céu em movimento. Isso colocou o anjo de Deus em seu caminho e instigou os anjos de Satanás a se oporem. E Daniel teve de orar até o fim. Ele teve que esperar por 21 dias antes de obter a resposta. Então, queridos irmãos e irmãs, às vezes quando você está orando e não obtém resposta, não é porque você está orando pela coisa errada. Na verdade, é porque você está orando pela coisa certa. Mas há oposição. E uma das coisas que procuraremos nestas palestras é como superar a oposição, como orar, como romper, como obter a vitória sobre essas forças. De qualquer forma, vejamos o que o anjo disse a Daniel. Nos versículos 12 e 13.
Isso é Daniel 10, versículos 12 e 13. Então ele, o anjo, me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que você definiu seu coração para compreender e humilhar-se perante Deus, como ele se humilhou? Pelo jejum, tenham isso em mente. O jejum é uma maneira designada para nos humilharmos diante de Deus. Desde o primeiro dia em que você colocou seu coração para entender e se humilhar diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim por causa de suas palavras. Em outras palavras, Deus me enviou no primeiro dia em que você começou a orar. Porque ele não chegou. Não porque a jornada do trono de Deus para a terra leva 21 dias para um anjo. Essa não é a razão. Agora, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu-me 21 dias. Quem é o príncipe do reino da Pérsia? Provavelmente Satanás, mas de qualquer forma é o anjo satânico que Satanás colocou sobre o império persa para cumprir os propósitos de Deus. Quero dizer, para cumprir os propósitos de Satanás, para resistir aos propósitos de Deus no império persa. Agora deixe-me fazer uma pausa por um momento. Por que o império persa era importante nessa época? Bem, se você estudar a história de Israel, houve 4 impérios gentios sucessivos que dominaram o povo judeu depois que eles se voltaram contra Deus em rebelião e foram exilados de sua própria terra. A primeira foi a Babilônia, que os levou ao exílio. A segunda era o Medo-Persa ou Pérsia, que era a que estava no poder no tempo de Daniel. A terceira foi a Grécia. A quarta foi Roma. E todos os propósitos de Deus para a raça humana centrados no povo judeu, porque somente do povo judeu poderia vir o Messias, o Salvador. É porque os propósitos de Deus estavam centrados em Israel e a oposição de Satanás também estava centrada em Israel. Em outras palavras, quando você está no centro do plano de Deus, é aí que você tem a oposição mais satânica. É importante ter isso em mente. Então, o que Satanás estava procurando fazer era manter o povo judeu, Israel, sob escravidão e longe de se retornar à sua própria terra. O que Daniel estava orando era o retorno de Israel à sua própria terra. Então este príncipe satânico do reino da Pérsia resistiu a ele. E então o anjo continua e Miguel, um dos príncipes principais, ou um dos arcanjos, veio me ajudar. Portanto, este anjo não poderia romper sozinho. Esta é realmente uma imagem fascinante. E por que Miguel veio? Qual o trabalho particular de Miguel entre os arcanjos? Ele tem uma missão muito importante. Mantenha seu dedo em Daniel 10 e volte por um momento para Daniel 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que é o arcanjo, que vigia os filhos do seu povo. Quem são os filhos do seu povo quando Daniel está sendo abordado? O povo judeu, isso mesmo. Então, sempre que Miguel está no centro, você pode ter certeza de que o povo judeu é o centro do palco da história, porque sua tarefa particular é vigiá-los, protegê-los das tentativas de Satanás de destruí-los, que foram, como todos sabemos, muitos numerosos. Voltamos a Daniel capítulo 10 e versículo 13. O anjo concluiu com: fui deixado sozinho lá com os reis da Pérsia. Agora, reis é plural, e acho que, contrariamente ao nosso uso habitual, o príncipe era o governante supremo e os reis estavam sob ele. Então havia um príncipe e sob ele vários reis. Foi o que eu disse. Governantes com várias áreas e em ordens decrescentes de autoridade. Quais eram os trabalhos desses reis? Não temos nenhuma palavra de Deus, mas eu pessoalmente acredito que, por exemplo, temos a Grã-Bretanha. Satanás tem um príncipe sobre a Grã-Bretanha que não duvido que tenha. De forma alguma duvido disso. Sob esse príncipe maior há governantes menores,
que provavelmente dominam cada uma das principais cidades da Grã-Bretanha. Como pregador circulando, aprendi por experiência a colocar minhas antenas quando chego a uma cidade e tentar discernir qual é o poder satânico específico sobre aquela cidade em particular. E então, no reino persa, havia muitos grupos étnicos diferentes. E estou inclinando a acreditar que há um poder satânico sobre cada um grupo étnico principal. Se posso dizer isso sem ofender ninguém, acho que isso é particularmente óbvio no caso dos índios americanos, que é uma história muito trágica. Porque em todas as bênçãos espirituais e materiais que chegaram à América, os índios americanos quase não provaram nenhuma delas. E eles são extremamente profundos na feitiçaria. E eu pessoalmente acredito que aquela pessoa satânica em particular, a quem foi designada a tarefa de manter os índios americanos na escuridão, e a escuridão prevaleceu basicamente até este momento. Poderíamos passar por muitos outros grupos étnicos, mas o tempo não nos permite. Então, é claro, também havia no Império Persa muitas religiões diferentes. E eu estou inclinado a acreditar que cada grupo religioso, ou culto ou seita, tinha um governante particular sobre ele. Então aqui está o anjo de Deus, sendo resistido por todo um grupo de anjos satânicos que se opunham à sua vinda a Daniel. No entanto, quando Miguel chegou, ele rompeu, entregou sua mensagem, mas ele disse a Daniel: eu quero dizer a você o que vai acontecer quando eu voltar. Então vamos agora para o versículo 20 de Daniel capítulo 10. Então o anjo disse: você sabe por que eu vim até você? Agora devo voltar para lutar com o príncipe da Pérsia. Em outras palavras, a batalha com o príncipe da Pérsia não terminou. O que aconteceria com o Império Persa quando o príncipe da Pérsia fosse destruído? Com toda a probabilidade entraria em colapso, o que aconteceu um pouco mais tarde. Mas não foi o último império. E assim ele diz: e quando eu sair, certamente virá o príncipe da Grécia, o governante satânico sobre o próximo grande império. Sob Alexandre o Grande, o Império Grego esmagou e derrotou totalmente o Império Persa e assumiu o domínio sobre uma tremenda área da superfície da Terra. E Alexandre, em 10 anos, conquistou desde a Grécia no Ocidente até a Índia no Oriente, incluindo também a área da costa sul do Mediterrâneo, um dos feitos mais tremendos da conquista militar. Mas havia outra pessoa, havia um príncipe atrás dele. Eu estou realmente inclinado a acreditar que a maioria dos principais eventos da história humana só pode ser totalmente explicado nesses termos. E então ele diz, o anjo no versículo 21, mas eu te direi o que está registrado na Escritura da verdade. Em outras palavras, eu realmente vim para lhe dizer o que a palavra de Deus diz, e você descobrirá que os próximos capítulos contêm isso. E ele diz, ninguém me defende contra estes, exceto Miguel, seu príncipe. Então ele continua no primeiro versículo do próximo capítulo, que também faz parte da mesma palavra. Também no primeiro ano de Dário, o Medo, e eu também me levantei para confirmá-lo e fortalecê-lo. Agora, Dário foi o primeiro governante medo-persa, que esmagou o Império Babilônico e se mudou e tomou seu lugar. Agora Dário e Ciro, depois dele, abriram o caminho para o povo judeu, começaram a retornar à sua própria terra e então, em certo sentido, a derrota da Babilônia por Dário foi uma grande vitória espiritual nos propósitos de Deus, e este anjo diz, fui eu quem fortaleceu Dário. Mais uma vez, vemos que os governantes e comandantes humanos não operam sozinhos no vácuo. Atrás deles estão forças angelicais invisíveis, divinas e satânicas. Os anjos de Deus fortalecem os governantes e homens que levarão adiante os propósitos de Deus na terra. Os anjos de Satanás resistirão a esses homens. Essa é uma das principais razões pelas quais os cristãos deveriam orar pelos governantes de suas nações.
Se for possível, eles deveriam inibir a atividade de anjos satânicos e liberar a atividade dos anjos de Deus. Mas lembre-se, nesta situação particular, nada aconteceu até que Daniel orou. Não conheço nada que nos desafie mais a oração do que esta revelação. E parece-me, embora possa parecer estranho, que a oração de Daniel foi uma das forças que permitiu ao anjo de Deus avançar. Então, irmãos e irmãs, talvez vocês estejam subestimando a possibilidade do que suas orações podem fazer. Agora, então Satanás, deixando de ser Lúcifer, tendo estabelecido seu reino rebelde rival nos lugares celestiais, governa ali sobre uma hoste de anjos rebeldes. A palavra-chave para descrever Satanás e aqueles que estão com ele é a palavra rebelde. Rebelião contra Deus. Agora, Satanás também tem um estrato inferior, digamos, de seu reino na terra. E novamente a palavra-chave que descreve aquele sobre quem ele governa na terra é a palavra rebelde. Isso fica claro em Efésios capítulo 2. Não estamos falando agora sobre o reino de Satanás nos lugares celestiais, mas sobre aquele sobre quem ele governa na terra. Efésios capítulo 2, estas são palavras dirigidas aos cristãos. E a vós, Deus os vivificou, vós que estáveis mortos em ofensas e pecados. E agora ele descreve como as pessoas vivem antes de se converterem e passarem a servir a Deus, no qual você caminhou de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? Satanás, isso mesmo. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Qual é a palavra que descreve os filhos da desobediência? Rebeldes, isso mesmo. Qualquer pessoa que esteja em rebelião contra Deus fica automaticamente sob o controle de Satanás. Você entende? Não basta ir à igreja e cantar hinos. Você tem que abandonar sua rebelião contra Deus e submeter-se a Jesus. É aí que vem a mudança. Muitos fiéis ainda são rebeldes. E como rebeldes, eles estão, na verdade, sendo controlados por Satanás. Agora Paulo continua dizendo no versículo 3, entre os quais também todos nós já nos conduzimos. Há algum de nós que discorda disso aqui? Uma coisa eu sei, eu já fui. Não tenho dúvida sobre onde eu estava antes de o Senhor me encontrar. Eu era um rebelde e eu estava no reino dos rebeldes. Eu não sabia. Eu me achava muito inteligente, muito bem-sucedido. Eu sei que tinha todas as respostas para tudo, até que comecei a ler a Bíblia e então descobri que não. Não posso entrar nisso, mas quero apenas dizer... Paulo disse, nós, apóstolos, incluindo eu, Paulo, estávamos todos nessa categoria, rebeldes sendo manipulados por Satanás, através de um poder espiritual que não entendíamos. Não sabíamos quem estava puxando as cordas. Nós apenas nos movemos enquanto nossas cordas eram puxadas. Entre os quais também todos nós, uma vez, nos conduzimos nas concupiscências da nossa carne, cumprindo os desejos da carne e da mente. Observe que não são apenas os desejos da carne, mas nossas mentes estão alienadas e em inimizade com Deus até que nos rendamos. Os intelectuais são alguns dos inimigos mais fervorosos de Deus. E então ele diz, éramos por natureza filhos da ira, assim como os outros. Então esta é uma descrição do tratado inferior do reino de Satanás, humanidade na terra. Todos os rebeldes humanos, independente de sua raça ou rótulo denominacional, a menos que sejam verdadeiramente submetidos a Jesus, o governo designado por Deus, são rebeldes. E Satanás, pelo poder espiritual, os controla. Agora há uma frase muito interessante aí. Ele diz, ele é o governante do poder, do reino, da autoridade do ar. Não posso insistir nisso, mas existem duas palavras gregas principais para ar. Uma é aer, de onde vem a palavra ar.
E a outra é a palavra aether, da qual obtemos a palavra éter. Agora não estamos preocupados com as palavras que deles provêm, mas o fato é que aer é o ar inferior, contíguo à superfície da terra. Um deles é o reino mais elevado e mais raro. Qual palavra você acha que é usada aqui? O ar inferior. Em outras palavras, Satanás governa a superfície da terra. Esse é o seu reino. Há muitas especulações interessantes, porque quando Jesus vier, seremos arrebatados para encontrá-lo nos ares. Qual ar? O ar inferior. Não podemos entrar em tudo isso. Há muito que poderíamos teorizar sobre isso, mas vamos nos conter. Deixe-me apenas dar-lhe uma imagem notável de Satanás que você talvez nunca tenha notado no livro de Jó. Capítulo 41. Agora, todo este capítulo trata de uma criatura chamada Leviatã, que é uma espécie de monstro marinho. Não sabemos muito sobre o Leviatã, mas você acha que a Bíblia, que é tão econômica, dedicaria 34 versículos só a um monstro marinho? Não! A verdade é que Leviatã é um tipo ou uma imagem de Satanás. Você pode estudar isso com cuidado e ver isso. Quero apenas apontar para você a declaração final, em Jó 41:34. Ele contempla todas as coisas elevadas. Ele é extremamente orgulhoso e é rei sobre todos os filhos do orgulho. Isso é Satanás. Onde quer que o orgulho penetre no coração humano, pois foi essa a influência que fez com que Satanás se rebelasse contra Deus. O orgulho nos coloca sob o controle de Satanás. Não importa se somos pentecostais, batistas, católicos, essa não é a questão. A questão é qual é a atitude do nosso coração para com Deus. E a menos que tenhamos um coração verdadeiramente submisso e rendido a Deus através de Jesus Cristo, podemos usar todo tipo de linguagem religiosa agradável e reivindicar todo tipo de títulos, mas o fato é que estamos sob a lei do rei Leviatã, pois ele é rei sobre todos os filhos do orgulho. Quantos sermões você ouve contra o orgulho? Você não precisa responder a isso. Basicamente, acho que a igreja hoje está se concentrando nos menores. Eu sei que quando eu era pastor, anos atrás, eu era contra o fumo das pessoas. Foi terrível. O problema era que naquela época não teríamos pessoas em nossa congregação que fumassem. Mas não dissemos nada sobre pessoas que brigavam com suas esposas. E me senti muito hipócrita quando disse a um jovem que ele não poderia ser membro porque fumava. E eu sabia que havia pessoas na congregação que estavam muito erradas em suas atitudes e relacionamentos com suas esposas e com seus maridos. Veja, coisas como fumar, beber e embriaguez são apenas pequenos galhos da árvore. Mas você sabe qual é a raiz? Rebelião. E o Evangelho de Mateus, ao apresentar o Evangelho, faz com que João Batista diga: agora também o machado está posto contra quê? A raiz da árvore, isso mesmo. E é isso que deveríamos almejar. Tudo bem, agora quero dar-lhe apenas um pequeno resumo final das ambições de Satanás, dos seus propósitos. Ele tem propósitos muito definidos. Ele tem duas principais ambições: dominar toda a raça humana. Você lembra de uma das frases usadas em Efésios 6,12, os dominadores mundiais desta escuridão atual? E seu segundo propósito é receber adoração. Precisamos entender isso. Veja, ele reivindicou igualdade com Deus, mas foi desqualificado. Mas ele não desistiu da reivindicação. E há uma maneira pela qual ele ainda pode fazer valer a afirmação. E o que é? Receber adoração. Porque a adoração é devida somente a Deus. Portanto, sempre que Satanás recebe adoração, ele está dizendo: aí está você, você vê, eu ainda sou Deus. E quando você realmente analisa qualquer coisa que Satanás faz, seu propósito final é receber a adoração de toda a raça humana. E na minha opinião, de uma perspectiva profética,
ele está muito próximo de alcançar a sua ambição. Satanás e seus anjos nos lugares celestiais eram, creio eu, os deuses do paganismo. Todos os deuses reconhecidos e adorados por todas as sociedades e raças pagãs são apenas formas diferentes de descrever Satanás e seus anjos. Zeus, Hermes, Poseidon, todos os deuses gregos sobre os quais eu conhecia tanto e com os quais eu não me importo mais, são apenas rótulos diferentes para anjos satânicos. E quando você olha através de todas as culturas da raça humana, você vê títulos diferentes, mas os mesmos seres. E quando eles adoram, o que eles estão adorando? Satanás e seus anjos. E há uma maneira particular pelo qual o homem caído se relaciona com um reino satânico. A palavra genérica é bruxaria, que prevalece em todas as sociedades pagãs sob diferentes formas. Dificilmente você pode ir a qualquer seção importante da raça humana que ainda não tenha algum tipo de origem pagã sem encontrar uma pessoa que é chamada de feiticeiro. Você encontrará um nome diferente em idiomas diferentes, mas na mesma pessoa. O feiticeiro, em certo sentido, é o sacerdote de Satanás. E é ele quem permite que as pessoas entrem em contato com o reino de Satanás. Por que eles querem isso? Duas razões principais. Em primeiro lugar, eles têm um medo terrível do desastre que Satanás traria sobre eles, e a maior parte de seus sacrifícios e ritos são para propiciar esses seres tão cruéis e temperamentais. E em segundo lugar, eles querem poder. E a bruxaria é o meio para chegar ao poder. Digo às pessoas em campos missionários estrangeiros, nunca vão à África ou à Índia, e digam às pessoas que Satanás não é real. Todos eles sabem que ele é. Os demônios são reais, eles os conhecem bem. O que você tem que dizer a eles é que os demônios são reais, mas Jesus é real e ele derrotou os demônios. E ele nos dá poder para derrotá-los. Assim, em última análise, a bruxaria como prática religiosa é uma expressão da rebelião do homem contra Deus. A feitiçaria é a religião natural do homem caído e permeia toda a raça humana. Não é algo muito estranho ou incomum. E a última coisa que quero dizer é que é importante nos nossos dias. A bruxaria está voltando com determinação. É como quando o cristianismo veio. Os seres satânicos foram forçados a recuar, mas nunca foram totalmente derrotados. E agora eles estão dizendo, é a nossa vez, nós estamos voltando. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.